Bem-vindos à Justiça Cega, eu sou o Luís Soares e, juntamente com o Luís Rosa, vamos hoje ouvir, ao longo de todo o programa de hoje, o testemunho de Tiago Rodrigues Bastos. Bem-vindo, Tiago Rodrigues Bastos, é advogado, tem ficado conhecido de forma mediática por defender casos relacionados com a criminalidade económico-financeira. Exemplos disso são processos como o Face Oculta, BES-GES ou Operação Marquês, em que defende o antigo ministro socialista Armando Vara. Também participou na defesa do processo Futebol Leaks, ou no caso Selminho, em que representa Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, e representa na Operação Influencer o antigo chefe de gabinete de António Costa, Vítor Scária. O Tribunal de Redução de Lisboa repôs na semana passada 118 dos 189 crimes que faziam parte da acusação original da Operação Marquês e pronunciou para julgamento 18 arguidos individuais e 4 pessoas coletivas. Um dos arguidos pronunciados foi o seu cliente, Armando Vara, por um crime de corrupção passiva e um crime de branqueamento de capitais. Como analisa esta decisão da Relação de Lisboa? Bom, naturalmente, como compreenderão, não é uma decisão com a qual eu concordo, não só relativamente à questão da prática dos factos que são imputados nesse segmento, que, como se sabem, tem a ver com um empréstimo da Caixa Geral de Depósitos para a aquisição do empreendimento Valdelobo, mas fundamentalmente porque a avaliação jurídica que é feita neste acórdão não me parece correta face àquilo que tinha sido a decisão proferida pelo juiz de instrução. Desde logo porque me parece que a correção que foi feita da corrupção lícita para a corrupção ilícita. Enfim, aparentemente ou alegadamente fazendo uma correção de um lapso de escrita, me parece cederem muito a uma correção de um lapso de escrita e transformar uma corrupção para ato lícito para uma corrupção para ato ilícito e, portanto, por essa via, aumentar o prazo. E vai tomar alguma iniciativa processual em relação a isso? Muito provavelmente sim, porque me parece que a lei não autoriza aquela alteração que foi feita, muito menos sob a forma de uma correção de lapso e, para mais, esclarecendo o Tribunal e deixando isso expresso, que nem sequer isso tinha sido requerido, essa correção do lapso tinha sido requerida pelo Ministério Público. Mas eu, a propósito disso, Luís, se me permites, gostaria de dizer uma coisa que me parece que é mais importante de avaliar e penso que isso é que deve introduzir uma reflexão, eu atrever-me-á a dizer, se calhar pomposamente, uma reflexão profunda na comunidade jurídica. E qual é? O que este acórdão nos traz é uma visão política, atrever-me a dizer política, sobre aquilo que deve ser a ação da Justiça. Curiosamente, quando me convidaste para esta entrevista, tive a oportunidade de dizer-te que me parecia que tudo isto tinha uma gênese lá atrás no processo Face Oculta. Enfim, e este acórdão confirma isso. E curiosamente, em muitos segmentos este acórdão vem confirmar isso. Eu ia fazer uma pergunta específica sobre isso, mas isso parece muito importante que se reflita nesta perspectiva. O que este acórdão traz para cima da mesa, como trouxe o acórdão no Face Oculta e alguns que depois vieram a ser proferidos, é uma ideia da Justiça de que deve alargar muito a malha de forma a poder punir, apanhar mais nesta rede este tipo de criminalidade. Parte-se sempre da mesma concepção, da mesma justificação. Estes são crimes muito complexos, são crimes muito engenhosos, a prova direta é muito complexa, portanto, ou inexistente, ninguém comete atos de corrupção ou deste tipo de criminalidade por escrito ou deixando documentação, etc. E, portanto, temos que alargar isto. E isso não faz sentido na sua ótica? Não é uma questão de não fazer sentido, é uma questão que isto implica um corte com aquilo que era uma outra visão e uma outra tradição da ação da Justiça, que era a da segurança. Eu não tenho não tenho nada contra, não tenho nenhum prurido relativamente à utilização da prova indireta. A questão é que tipo de prova indireta, ou quais são os limites da prova indireta que nós neste momento estamos a admitir. No processo Face Oculta, por exemplo, a prova indireta foi ao ponto de se dar como provado um facto
com base no cruzamento de uma escuta ou de duas escutas, onde numa se falava em 25 e noutra se falava em 50, e depois se diz que afinal os 50 eram para dividir por 2, portanto, ou seja, a prova indireta não pode ter uma insegurança tal que encaixe numa, enfim, agora é o termo que se usa, numa determinada narrativa. Ela tem que ter maior sustentação. E aquilo que nós vamos vendo, e é absolutamente evidente, é absolutamente assumido neste acórdão, é que a ação da justiça agora se faz na perspectiva do follow the money. É isto que é assumido. É um clássico, certo, clássico do crime económico. Mas o problema não é esse. É que o follow the money foi alargado ao ponto que, demonstrado ou tendo a perspectiva de que há uma determinada quantia de dinheiro que foi transferida de A para B, depois isso necessariamente tem que corresponder um crime. E a partir daí então vai-se à procura do crime. E vai-se à procura do crime a pontos de o justificar quase com uma contemporaneidade entre uma transferência do dinheiro e um determinado facto. Isto é extraordinariamente perigoso. Por exemplo, em Val de Lobo, e isto vamos voltar ao lícito e ao ilícito, porque a verdade é que o acórdão não faz uma avaliação sequer sobre a licitude ou ilicitude daquele negócio, limita-se a afirmar que foi contra os deveres do cargo, que foi um empréstimo em condições especiais. Depois chega-se ao ponto de dizer, há aqui um argumento, diz que a decisão é colegial. Pois, mas numa decisão colegial não se sabe qual é a participação de cada um. Ou seja, isto torna a questão muito insegura, muito fluida, e o que me parece, com toda a honestidade, é que isto não é uma questão que o poder político se possa aliar. Isto é uma opção política, é uma opção que temos. Então devia haver uma restrição legislativa sobre a prova indireta, por exemplo. Temos de discutir isso com franqueza, quais são os limites da prova. É a mesma coisa, é a mesma coisa quando estamos a falar sobre se o prazo de prescrição se deve contar da consumação formal que todos aceitam. Isso não é controvertido que a consumação formal no crime de corrupção se dá com acordo, ou se deve contar dos pagamentos. Manifestamente, o que nós assistimos é que impressiona, ou terá impressionado, ou é discutido nos fóruns de combate à corrupção a circunstância de, mas então aqueles pagamentos todos depois não têm relevância penal, não são eles próprios criminalizados. Mas isto tem a ver com uma cultura que nós tínhamos. E a cultura, Luís, vou terminar só para dizer isto, a cultura era a do direito. O direito penal é um direito da tutela de um bem jurídico e de um bem jurídico constitucionalmente protegido. E, portanto, quando nós olhamos para os crimes de corrupção, temos que olhar para qual é o bem jurídico que se protege. E se dizemos assim, o bem jurídico que se protege, e não vejo ninguém dizer o contrário, que é a autonomia intencional do Estado, portanto, a liberdade de decisão do Estado, do funcionário, do político, do que é que seja, então parece-me evidente que isso está corrompido, está posto em causa com um acordo corruptivo. Os pagamentos em si já não ferem o bem jurídico. Portanto, se eles poderão ter relevância penal, tem que ser noutra sede. E isso, noutra sede, salvo melhor opinião, não cabe aos juízes. Compreendo. Mas deixa-me só pegar nessa questão da prova indireta, pegando em duas questões diferentes. Uma que tem a ver com o faço oculta e outra que tem a ver mais genérica. Eu estou a ouvir e acho que é muito relevante o que estás a dizer. Mas também vamos pensar num caso concreto. Por exemplo, o caso da Joana, que é um tipo de criminalidade diferente, não é criminalidade económica e financeira. E no tipo de crimes de homicídios é comum, não vou dizer, mas já aconteceu várias vezes que as pessoas sejam condenadas sem que o corpo apareça, por exemplo. Ou seja, há sempre um conjunto de prova indireta que é utilizada para condenar. E a minha pergunta que é uma pergunta muito direta. Então, crimes económico-financeiros, temos aqui pessoas que são muito conhecidas, pessoas muito mediáticas, não só o teu cliente como outras. Vamos agora nos preocupar com prova indireta, mas porquê é que não nos preocupamos antes quando houve estes casos que são significativos e já tiveram impacto público, do caso da Joana e dos outros, em que a prova indireta teve uma grande importância?
Luís, bom, eu não posso ser acusado disso porque eu não era advogado nesses casos, mas teria dito exatamente o mesmo. O que estamos aqui, o que temos que fazer opções, e são opções políticas, é se nós queremos um sistema mais securitário e que tem inerentemente um risco de um maior erro judiciário, porque temos que ser honestos, a prova indireta implica necessariamente um aumento do risco do erro judiciário. Mas admito que tenhamos que alargar o âmbito da prova indireta. A prova indireta sempre existiu. Sim. Nunca foi vedada. Não só no nosso sistema jurídico, como noutros europeus, enfim, americanos. A questão coloca-se com maior premência no campo do direito penal. Mas aquilo que me parece é que a prova indireta era usada com muita parcimónia. Ou seja, quando do facto provado por prova direta, se conseguia retirar com um grau de segurança muito grande, chamemos assim, quase indiscutível, o outro facto. Neste momento, o que tu tens é uma prova indireta assente em prova indireta. Exato. Ou seja, os circuitos financeiros, que são factuais, e depois tens prova direta para chegar às razões à causa daqueles circuitos financeiros. Porque repara, por exemplo, vamos pôr aqui do caso do Marquês. O que nós temos, por exemplo, é uma prova que se assenta em que todo um determinado montante está em A. Sim. E, portanto, esta é a prova direta, foi para determinado montante, mas pertence a B. Sim. E a prova aí já vem de ninguém usa este dinheiro desta forma se não for seu. Formulações que são intuitivas, intui-se. Isto é perigosíssimo. É muito perigoso. E é isto que eu digo. Não acho que seja... Eu percebo que haja uma necessidade de... Porquê é que na criminalidade económica ou financeira se passou a usar de tal forma esta prova? Porque de outra forma, efetivamente, era muito difícil de Tivemos conseguir. O caso Face Oculta, em que, por exemplo, a prova indireta teve um facto uma importância muito grande. Aliás, os 3 desembargadores no acórdão da Operação Marquês citam precisamente a Face Oculta várias vezes, em que o teu cliente, por exemplo, Armando Vara, foi condenado por 5 anos de prisão efetiva por 3 crimes de tráfico de influência, mas nunca foram encontradas as alegadas contrapartidas financeiras que lhe terão sido dadas pelo sucateiro Manuel Godinho. Este é um bom exemplo da prova indireta, na tua opinião, não? Este é um bom exemplo de como não se deve usar a prova indireta. Acho que ninguém se lembra disso, mas eu, enfim, em poucos segundos... É uma sentença de primeira instância que foi confirmada pela relação é verdade, e em todas as instâncias. É verdade. É horrivelmente verdade. Mas só para te dizer isto, as pessoas não têm memória disto, mas seguramente compreenderão isto. Também aí é dado por adquirido que alguma coisa de errado o meu cliente teria feito com base numa conversa em que alguém lhe diz para quando é que são os 25 km e depois no cruzamento de uma outra conversa, não com ele, em que se diz, bom, vai lá buscar os 50 documentos. Portanto, temos 25 km de um lado e uma outra conversa de 50 documentos. E nós alegámos, bom, mas como é que uma coisa bate com a outra? 25 não são 50, são-se a ideia de 25, como é que a outra conversa de 50? Mas responde-se a isto dizendo, bom, mas havia lá um outro interveniente que receberia os outros 25. E nós perguntamos, mas como, se relativamente ao outro interveniente nunca houve nenhuma prova direta, indireta, o que é que fosse a falar de 25? Porque é que era 25-25 e não 15-10 ou 50-0? Isto é perigosíssimo. E isto leva-me a outra coisa que é muito perigosa e que, se quiseres, faz a ponte para o influencer. Já lá vamos ao influencer. Mas faz a ponte só nesta perspectiva. É que depois, isto não só temos um alargamento e uma utilização perigosíssima da prova indireta, como temos depois também uma interpretação, uma extensão dos próprios tipos criminais que a mim me arrepia. Eu tenho que dizer isto com toda a gente. Vou-te dar um exemplo. Quando o processo Face Oculta rebentou, eu olhei para aquilo e a minha sensibilidade era de que, tudo provado, não poderia haver crime de tráfico de influência.
Não dava, não cabia, a qualificação jurídica não podia ser. Nunca ninguém tinha sido condenado com pena de prisão efetiva a isso. Mas isso vamos a outro. Essa é outra vertente do problema. Mas nunca ninguém tinha. Eu olhei para aquilo e disse: isto não dá, não colhe. E fui na altura falar com 2 professores de Direito de Coimbra, reconhecidos, reputados. E disse: eu acho que é preciso apresentar um parecer, porque o processo está muito mediatizado. O processo está muito... E os juízes de primeira instância vão ter dificuldade e, portanto, é preciso dar aqui um apoio já, porque, como sabes, normalmente os pareceres são pedidos em sede de recurso já. E os professores disseram, mas, doutor, nós não gostamos de dar pareceres antes de fixada a matéria de facto, porque depois se alteram os factos, o parecer desatualiza-se, etc. Eu disse, não estou a entender, eu quero um parecer com a matéria toda provada, tudo provado, isto é suscetível de configurar um crime de tráfico de influência. E a resposta deles é categórica, em circunstância alguma. Porquê? Porque o que estava ali, também é preciso que as pessoas tenham esta ideia, o que estava ali, do que o meu cliente era acusado, era de coisas de intervir para se gerar um consenso e chegar a um acordo entre uma empresa pública e Era uma influência sobre a Refer para contratar Não era para contratar, porque a contratação existia, era porque havia um diferendo de pagamentos para se chegar a um entendimento. Aliás, o testemunho da Ana Paula Vitorino foi muito importante para a condenação do teu cliente. Pois foi, enfim. Mas era para este tipo, e depois inclusive, e aí entra a Ana Paula Vitorino, dizia-se que outra coisa que se teria sido pago era para obter a demissão do administrador da Refer ou da própria Ana Paula Vitorino. Portanto, um ato que é inócuo, que até um advogado pode fazer, intervir para obter um consenso, portanto não há aqui nada de extraordinário. E outro ato que é um ato já de natureza política, de demissão de um membro de um governo ou até de um presidente do Conselho de Administração, e aquilo, portanto, não quadra naquilo que é aquilo que é o tipo do crime de tráfico de influência. Porque a gente passa a olhar para o tráfico de influência como se fosse a criminalização da cunha, a criminalização de usar a sua influência. Não é isso que lá está. Por 2 razões. Primeiro, porque se diz que não é usar influência, é abusar da influência e, portanto, salvo melhor opinião, isto pressupõe outro tipo de factos da existência de alguma condição para constranger o decisor e, por outro lado, diz que é para obter uma decisão favorável. E, portanto, isto significa que claramente não estão em causa estes tipos de dados. Mas, até, inclusive, repara, também aí há um tráfico de influência para ato lícito e um tráfico para ato ilícito. Aí ainda se mantém. Como é que tu apões lícito ou ilícito a um ato político? Portanto, é tudo isto. Todavia, como sabes, e disseste-o muito bem, esta decisão não só condenou por tráfico de influência, como depois esta decisão foi confirmada. Portanto, eu acho que há aqui também houve uma necessidade de suportar esta decisão e só assim eu consigo ler as intervenções dos senhores desembargadores, enfim, não vou agora escalpelizar o que, mas é uma decisão de facto muito difícil de conceber. Bom, e depois, como tu disseste, e também depois as medidas das penas são inacreditáveis. Mas atenção que há uma coisa que é assim... Mas a comunidade jurídica não se choca, a sociedade não se choca com isto. E não se choca muito porquê? Porque foi um poderoso, não é? E as pessoas esquecem-se que amanhã também podem ser elas, não é? As pessoas no fundo, ao fim e ao cabo, ficam de alguma forma satisfeitas por ver os poderosos sofrerem, por ver os poderosos... Mas é sempre que alguém é mal condenado ou é mal condenado porque juridicamente não devia ser condenado ou porque é excessivamente condenado, etc., isto afeta-nos a todos. E isso é que eu acho que está muito em causa e que devia ter uma reflexão muito mais séria e muito mais profunda do que aquela que tem tido, não é? Porque nós estamos de alguma forma, a justiça está a caminhar para uma ideia... Um populismo judiciário? Não sei se é exatamente o populismo judiciário. Sente-se que a máquina judiciária acha que as censuras extrapenais não funcionam.
e por isso exerce, tudo é visto no plano do crime. Muita da criminalidade, por exemplo, que é imputada nas autarquias, não sei se tens noção dos... Conheço alguns processos, não todos. São muitos. Em alguns casos, o que se faz equivaler é uma ilegalidade a um crime. Ora, isto é deitar por terra também tudo o que andámos a aprender durante séculos a dizer, o direito penal só deve intervir quando isto não puder ser solucionado noutros... E o que me parece é que hoje, de facto, há uma corrente muito forte na magistratura que acha que a censura social não existe, que a censura dos outros ramos de direito é fraca e, portanto, que traz tudo para a área penal. Voltamos à decisão da relação sobre a Operação Marquês, que esteve longe de ser totalmente favorável ao Ministério Público. Não só cerca de 70 crimes foram arquivados definitivamente, como as 3 desembargadoras não acederam a um pedido do Ministério Público, a anulação da pronúncia do juiz Ivo Rosa em relação a José Sócrates, de forma a anular o julgamento do ex-primeiro-ministro por 3 crimes de branqueamento de capitais e 3 crimes de falsificação de documento. Corremos o perigo, a Tiago Rodrigues Bastos, de um novo imbróglio jurídico com 2 pronúncias a decorrer ao mesmo tempo? Sim, corremos, mas eu acho de facto os imbróglios jurídicos é uma característica que a nossa justiça também nos vai habituando e nos vai habituando. Isso é uma das grandes razões de censura dos não juristas, como eu, por exemplo. Pois, mas olha, se quisermos isto traz-nos para outras áreas. Mas nós gostávamos de tentar ter aqui esta questão concreta, que é, deixa-me só concentrar na questão concreta, ou seja, havendo o José Sócrates tem 2 pronúncias em vigor, vamos pôr assim, nesses termos. Elas podem se juntar num só processo ou podem ficar as 2 separadas? Atenção, o José Sócrates tem duas decisões de pronúncia, sim, ao fim e ao cabo, mas ambas no 122, no mesmo processo. Sim. É que, ao contrário do que aconteceu com o Ricardo Salgado e com o Armando Vara, em que o juiz separou os processos, aqui nós continuamos no mesmo processo. E isso não pode causar o tal imbróglio jurídico? Pode causar nesta perspectiva. É que os 2 segmentos de pronúncia são absolutamente incompatíveis. Porque a pronúncia que o juiz Ivo Rosa faz é por rejeição da pronúncia ou da acusação que era feita pelo Ministério Público. Agora, a decisão da relação recupera, ao fim e ao cabo, se quisermos dizer assim, recupera a acusação e, portanto, isso torna absolutamente incompatível com a outra. Eu creio que, ou seja, diria que a prova de uma implicará necessariamente a não prova da outra. E, portanto... E como é que isso resolve? Não faça mais mal ideia. Bom, há uma hipótese, embora limitada, como sabes, há um saneamento do processo, sim, no julgamento. Enfim, o julgamento da pronúncia da relação de Lisboa. Mas o julgamento é o do 122. Há um, sim, único processo. Portanto, este processo transitará agora para julgamento. E o coletivo, será o mesmo coletivo o coletivo que vai julgar é o do 122. Não há o 122A nem o 122B. Sim. Portanto, o coletivo... É verdade que a atuação ao abrigo do 311 fica muito limitada, tendo havido pronúncia, mas eu creio que é uma questão quase prévia que o coletivo terá que decidir se consegue, se é possível, aqui fazer julgamentos em alternativa, não é? Ainda na Operação Marquês, Tiago Rodrigues Bastos, na sequência de uma das 4 pronúncias definidas por Ivo Rosa, Armando Vara foi condenado a 2 anos de prisão efetiva por um crime de branqueamento de capitais. Estão em causa cerca de 535 mil euros com origem ilícita, que terão sido alvo de operações de branqueamento. O seu cliente corre o risco de ser preso novamente? Em março dizia-nos que correu o risco de ser preso por 1 mês. Isso é o que está em cima da mesa. Nós, neste momento... Há um recurso no Tribunal de Execução de Penas, certo? Ou no Tribunal de Relação? O recurso que interpuseste contra esta... para a questão do cúmulo jurídico. Não, eu não fui eu que recolhi do cúmulo jurídico. Foi o Ministério Público. Porque recolheu do cúmulo jurídico, entendendo que a pena em cúmulo devia ser maior. Nós não recorremos. Portanto, o que neste momento está em cima da mesa é uma pena de 5 anos e 1 mês, no qual 5 anos estão cumpridos. Portanto, não me parece... Não havia uma alteração nesse já não, é um recurso que está no Supremo Tribunal de Justiça e, portanto, nós aguardamos, não vejo...
Mas não vejo que haja razão alguma para isso. Aliás, curiosamente, já agora que dizes, é interessante perceber que o tribunal de primeira instância, que faz o cúmulo, faz um cúmulo de 5 anos e 1 mês, dizendo que o cúmulo foi feito em Aveiro, no Face Oculta, que foi exagerado. Portanto, isto também é interessante, portanto, vale o que vale, naturalmente, mas o Tribunal não deixa dizer que não teria feito aquele cúmulo, que acha aquele cúmulo exagerado, e por isso é que agora faz um cúmulo de 5 anos e 1 mês. Vamos falar da Operação Influencer. Temos aqui algumas perguntas para fazer e gostávamos de perceber o que o Tiago Rodrigues Bastos pode responder a esta questão. Vamos falar da Operação Influencer, onde defende Vítor Scário, chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. Houve muitas críticas sobre a alegada impreparação do Ministério Público. Isto é um processo que é uma mão cheia de nada? Eu não gosto muito desse tipo de afirmações. Acho... É uma pergunta. Não, mas se eu concordasse, estaria eu a fazer essa afirmação. Eu acho interessante, percebo que queiramos fazer afirmações com essa força, com esse rigor, mas a Operação Influencer é efetivamente uma operação assustadora. O que está ali em cima da mesa é muito, muito, muito assustador. E é muito assustador porque não podemos deixar de refletir em variedíssimas coisas que ali estão. Desde logo, tivemos não sei quantas pessoas detidas durante não sei quantos dias para que o Sr. Juiz de Instrução dissesse relativamente a um dos senhor não praticou nenhum facto ilícito. O Presidente da Câmara de Sines. É extraordinário, não é? E relativamente aos outros, dissesse, isto que vos vem imputado reduz-se a isto. E reduz-se, no fundamental, no que respeita à parte mais interessante da coisa, a uma ideia de... Tráfico de influência. Um alegado tráfico de influência. E prevaricação do Primeiro-Ministro. Mas isto é muito preocupante. Porquê? Porque, se nós repararmos, o que o juiz de instrução diz não é que não se dão por adquiridos ou não se consideram provados ou indiciados, melhor dizendo, factos suscetíveis de constituir o crime de prevaricação. Não, o que o Tribunal diz é que não estão alegados nenhuns factos que possam configurar um crime de prevaricação. E isto é que já não é aceitável que um Ministério Público não reflita sobre isto. E esta é uma questão hoje muito, muito, muito premente. O Ministério Público não reflete. Não reflete. O Ministério Público apresenta um recurso das medidas de coação que significa pura e simplesmente manter tudo o que disse. Quer dizer, o Ministério Público não parou 2 segundos para dizer, deixa lá ver porque é que ele diz isto. E o Tribunal diz, aquilo que eu disse e que outros disseram é que não é possível. E isto, Luís, regressamos àquilo que eu tinha dito. É uma leitura dos tipos de crime quase, aí sim, não diria populista, mas quase como o homem comum faria. E isto, a aplicação do direito não pode ser feita pelo homem comum, é um ato técnico. E o crime de prevaricação não era possível sequer. Aqueles factos todos nunca na vida poderiam dar um crime de prevaricação. Mantens essa leitura sobre, por exemplo, o crime de prevaricação que é imputado a António Costa no inquérito no Supremo Tribunal de Justiça? Não é possível, Luís, não é possível. O crime de prevaricação é um crime que foi concebido e que se enquadra na atuação da justiça. É um crime concebido primariamente para a atuação de um juiz e depois alargado ao procurador. É um crime de alguém que num conflito decide o conflito entre alguém estando à margem do direito, ou seja, é alguém que para decidir um conflito atua conscientemente contra o direito. Não é possível conceber uma prevaricação num ato legislativo. Não é possível conceber uma prevaricação na atuação política. Não é para isso que este crime existe. Ou seja, estando em causa um projeto legislativo, na tua opinião, não é concebível que o crime de prevaricação possa ser imputado a esta situação? Não, porquê? Porque o que o Tribunal lê, o que o Ministério Público lê, é aquilo que se calhar nós apressadamente na rua leríamos, atuou contra direito. Mas é que, aliás, é tão... fundamental, claro. Luís, é por isso que hoje, para tornar isto claro, o tipo de crime se chama
prevaricação e denegação de justiça. Estão intimamente ligados. Tem a ver com o ato de justiça, com a aplicação da justiça. Mas há um processo legislativo naturalmente, eu percebo que isto levanta depois problemas quando saímos do Código Penal e vamos para os crimes titulares de cargos políticos. E lá pomos a prevaricação. E a questão que fica é, mas como é que... em que circunstâncias é que um político prevarica? Mas tem que ser sempre numa situação em que ele se apresenta a dirimir um conflito. E tu não entendes que um processo legislativo que tem a suspeita de ter sido feito para favorecer, nomeadamente numa determinada linha, uma determinada empresa, a Start Campos, que essa situação, esse facto indiciário, ou esses indícios, não podem ser contextualizados como um crime de prevaricação. Prevaricação não, mas também, Luís, deixa-me dizer-te uma coisa, o Código não se esgota na prevaricação. Com certeza. Poderemos ter outro tipo de crimes. Durante a investigação podem ter outro enquadramento. Poderemos ter muitas outras circunstâncias. Mas percebes, é isso que me assusta hoje, é que nós... porque isto depois tem mais implicações do que aquelas que parecem. Isto significa que, por exemplo, os arguidos vão para... enfim, agora está a decorrer um interrogatório. Os arguidos vão para... O Ministério Público não acredita em nada. Em nada. À semelhança, aliás, do que as senhoras desembargadoras dizem neste acordo, porque dizem que os arguidos negam sempre e dizem sempre que não, e, portanto, a sua palavra não vale rigorosamente nada. Mas a verdade é que isto corresponde a uma prática. Os arguidos apresentam-se nos interrogatórios a tentar explicar. Umas coisas, obviamente, poderão mentir, outras omitir, outras até dizer a verdade. Simplesmente não deparam da parte do Ministério Público, do tensor da ação penal, com nenhuma abertura para considerar rigorosamente nada do que digam. E isso também acontece com alguns juízes de instrução. E obviamente se percebes de quem estou a falar. Estás a falar do Dr. Carlos Alexandre. Pois estou. A minha experiência de trabalhar com o Dr. Carlos Alexandre é muito má, é muito negativa. Eu não vou tentar não contribuir para uma coisa que me está a fazer alguma impressão e a incomodar. É que neste momento nós deixámos de ter uma advocacia que adjetivava, que no fundo era contundente com as peças da magistratura. Era e é. Mas esse é o papel da advocacia. Claro. Porque nós representamos alguém que tem cara, que tem sentimentos, tem sofrimento, etc. O que é absolutamente inaceitável e espantoso é que depois, dentro da máquina judiciária, eles agora façam o mesmo. Um juiz de instrução... é contundente, para não dizer outras coisas piores, com o Ministério Público retribui, depois as senhoras desembargadoras também se dirigem. Bom, então, é isto é que te pergunto. E o cidadão lá em casa diz, então, mas o que é isto? O juiz ofende, porque eu acho que é disso que se trata, ofende o Ministério Público ofende o juiz e por aí fora. Bom, acho isto perigoso e era isso que eu não queria contribuir quando falo do Dr. Carlos Alexandre. Muito bem, deixa-me falar de uma coisa que é importante jornalisticamente falando e também processualmente falando. Fizeste várias declarações, ainda durante os interrogatórios da Comunicação Social, sobre a questão dos 75.800 euros em dinheiro que foram encontrados no gabinete de Vítor Scária, na residência oficial do Primeiro-Ministro. Essas declarações causaram muita polémica. A minha pergunta, tenho aqui várias perguntas para fazer. A primeira é, qual é a origem daqueles fundos? Luís, começo por dizer muita polémica e alguma chacota, não é? De que fui alvo. O Ricardo Araújo Pereira concentrou-se muito nas tuas declarações. Sim, e pronto, tenho que reconhecer que havia alguma matéria-prima exageraste nas tuas posições. Não, vamos lá ver. O primeiro, obviamente, toda a gente compreenderá, eram momentos de grande tensão, momentos de alguma angústia, de alguma incerteza e a principal preocupação que tive foi em deixar claro que aquela quantia em dinheiro não tinha rigorosamente nada a ver com o que estávamos a discutir naquele processo, não obstante até, em rigor, eu não ter que fazer esse esforço, porque isso estava, ou foi reconhecido no primeiro dia dos interrogatórios. O Ministério Público fez questão de dizer, de retirar não obstante ter feito referência a essa quantia, de desligar por completo naquele momento.
Bom, não tinha rigorosamente nada a ver, poderia ter a ver com outra coisa qualquer, mas não Mas com tu aqueles, colocas não a com aqueles hipótese que fatos. esses 75.800 euros nunca não vão ser investigados neste processo? Eu não domino o que o Ministério Público faz e eu já vi tudo, mas sinceramente não vejo razão para que isso aconteça. Mas qual é a origem Aliás, dos fundos? nunca foi na indiciação, não há nenhum apontamento que o Dr. Vítor Scária tivesse recebido o que é que seja. Aliás, essa é uma das questões que me causa alguma perplexidade, tendo em conta os crimes que estão ali em causa, não existir sequer menção de qual seria a contrapartida do Dr. Vítor Scária no meio disto. E, portanto, aquilo que o meu cliente me transmitiu é que era, de facto, uma quantia que provinha de atividade profissional dele. É Angola? Tanto quanto sei, eu não tenho de fazer essas avaliações. Uma pergunta. Naturalmente, eu respondo dizendo que não me cabe aqui agora desvendar ou esventrar a vida do Dr. Vítor Scária. É que, se fosse de Angola, causava estranheza aquilo que fossem euros quando se paga em dólares. A única coisa que posso dizer é que a informação que tenho é que provinha da sua atividade profissional anterior ao exercício do cargo de chefe de gabinete. Atividade de consultor? Atividade de consultor e que esses montantes já se encontram devidamente recibados, faturados e porquê é que não estavam no banco? E declarados. Eu percebo as vossas perguntas, mas eu já fui bombardeado. Eu não tenho, sinceramente, eu tenho que fazer a defesa do Dr. Vítor Scária naquele processo. Eu não tenho que me substituir ao Dr. Vítor Scária para explicar. Mas podemos imaginar que ele tivesse o dinheiro na residência oficial por imaginar que as autoridades não fossem lá, eventualmente. É uma especulação como outra qualquer. Eu sinceramente não queria contribuir para essa... Mas acabaste de dizer que foram declarados, faturados... Eu na altura, inclusive, foi mais uma das fontes de chacota de que fui alvo. Inclusive, terei dito que não era fácil chegar a um banco com aquele quantitativo. Como sabes, tinha que explicar. Portanto, eu creio que não estava a mentir, mas estava. Fui alvo de alguma... Mas... Portanto, diria que não foi o melhor sítio para o ter, mas não cabe a mim fazer considerações. Estavas a dizer que o dinheiro foi declarado, faturado, ou seja, o Vítor Scária já declarou estes rendimentos ao fisco? O Dr. Vítor Scária já declarou os rendimentos auferidos em 2022 ao fisco e declarará o auferido em 2023 também ao fisco. E, portanto, inclui já estes 75.800 euros. A quantia estará declarada. Muito bem. E, portanto, não há aqui nenhum, na tua ótica, não poderá haver, por exemplo, nenhum crime de fraude fiscal? Eu acho que não, sinceramente. Foi feita uma... Quer dizer, é verdade que não há o cumprimento de todas as formalidades legais relativamente à parte oferida em 2022 e, portanto, foi feita através de uma retificação do IRS referente a 2022. Mas creio que isso... Mas já fez essa retificação ao IRS de 2022? E já recebeu a conta para pagar, digamos assim? E já pagou. Muito bem. As reações do Primeiro-Ministro António Costa e também de alguns dirigentes do PS a esse valor descoberto em São Bento foram duras. O Primeiro-Ministro exonerou a Vítor Scária e disse mesmo que, mais do que me magoar pela confiança traída, envergonha-me. Também o ex-dirigente Ascenso Simões disse aqui na Rede Observador que Vítor Scária merecia, e estou a citar, um par de lambadas no focinho. Como é que Vítor Scária assistiu a estas declarações, nomeadamente por parte de António Costa? Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não tenho que revelar aquilo que se passa com o meu cliente no exercício do meu mandato e por isso eu não tenho que vos estar a dizer como é que o Dr. Vítor Scária reagiu ou deixou de reagir a esta ou àquela afirmação. Sim. O que eu posso dizer, e creio que não cometerei nenhuma inconfidência e que ele me autorizará a dizer isso, é que ele próprio percebe e tem noção de que foi um ato que é grave e que é um ato que não devia ter acontecido. Portanto, agora... Manchou a imagem do governo. Naturalmente que mancha, e naturalmente que ele tem noção de que, sendo chefe de gabinete de quem era, não era sequer coisa, que é um ato que não é agradável e de facto... Portanto, aceitou as críticas do Dr. António Costa. Sim, não faz disso nenhum drama, percebe de facto a mágoa que o Dr. António Costa teve. Evidentemente, gostava de lhe poder ter explicado antes dele ter reagido, mas compreendo que a situação obrigava a que o Dr. António Costa tivesse tido uma reação. Teve.
É assim que as António pessoas Costa de bem não- se comportam. António Costa não costumava ir ao gabinete de Vítor Scária. É impossível que ele tenha conhecimento daquela situação. Ó Luís, isso é que já é uma pergunta que não me podem fazer a mim, porque eu não frequentava São Bento, nunca fui a São Bento na minha vida. E, Vítor portanto, Scária não... podia ter dito alguma coisa sobre esse Não, cemitério. por amor de Deus, não. Já agora, e só para terminar esta Mas questão... claro, essa tentativa de colar uma coisa à outra, por amor de Deus, acho que não tem... Mas é uma não pergunta tem- legítima. São Mas, duas pessoas mas- próximas. mas todas que as se- perguntas são legítimas. Eu não disse que era ilegítima. Estou a dizer é que não tem fundamento nenhum, nem tem sustento em nenhum indício, nem nada, rigorosamente nada, não é? Para terminar esta questão, como é que... Acho que a reação de António Costa foi genuína e a aceitação das consequências daquele lado por parte do Dr. Vítor Scária também é Só genuína. podia ter fundamento se Vítor Scária, por exemplo, testemunhasse nesse sentido. Bom, deixe-me só perguntar-lhe também como é que o Tiago Rodrigues Bastos e também já agora o Dr. Vítor Scária viram a publicidade do IKEA a uma estante com esse valor dos 75.800 euros e o facto dessa publicidade se ter tornado viral. Como é que viram isso e se eventualmente tencionam, enfim, colocar algum processo contra o IKEA ou só olham para isso de uma forma meramente de uma brincadeira e de um ato publicitário? Não, evidentemente que não tencionamos fazer rigorosamente nada. As coisas são como são. E se não formos capazes também de nos rirmos de nós próprios, não faz Já sentido demonstraste nenhum. isso mesmo. Reparem, eu vou dizer-vos uma coisa, enfim, que não... acho que nunca comentei isto publicamente e espero que o Dr. Armando Vara não fique zangado comigo, mas quando foi do processo face oculta, como sabem, havia ali uma coisa entre os robalos e as alheiras, não é? Certo. E houve alguém, não faço a mínima ideia quem, que pôs robalo mais alheira igual a roubalheira. É evidentemente um trocadilho com alguma graça. Se nós não formos capazes de nos rirmos disto, independentemente daquilo que pensamos sobre os factos, pois as coisas são o que são. Aliás, repare, é óbvio que o grande sucesso e a grande virtude do Ricardo Araújo Pereira é precisamente usarem as situações da vida para caricaturar, para tirarem daí um sentido humorístico das coisas. Se nós não formos capazes de encarar isso com alguma bonomia e com alguma descontração, bom, então atiramos-nos ao mar, não é? É óbvio. Bem, deixa-me concentrar agora aqui em questões gerais que são importantes da Operação Influencer. Já falaste em uma, portanto essa já está tratada, mas gostava de abordar aqui mais duas. A Operação Influencer está dividida em 3 segmentos diferentes, no lítio, hidrogênio e data center, tem esses factos relativos a estes 3 dossiês. Estamos a falar essencialmente de investimento nacional e estrangeiro, sendo que o data center pode ter um impacto significativo no PIB, como o António Costa já referiu várias vezes. Os benefícios fiscais e outro tipo de benefícios que os diferentes governos costumam dar a investimentos com impacto económico podem justificar as ações de favorecimento imputadas ao governo. Isso pode ter uma explicação e, portanto, pode encerrar o assunto. O que eu acho é que a Operação Influencer, e acho que com todo o respeito por todas as pessoas envolvidas, mas acho que as explicações ou aquilo que o Primeiro-Ministro António Costa na altura disse, parece-me que é um ponto muito importante e que todos nós sabemos. Se nós entendermos que o interesse dos governos por estes investimentos portanto, alguma intervenção dos governos quando estão em causa investimentos desta natureza, desta importância para uma região e tem, neste caso, porventura, mesmo para o próprio país, não forem considerados normais, se aquilo que... Porque creio que tens noção disto, o que choca muito o Ministério Público e até de alguma forma o juiz neste processo é que, de facto, no entendimento do Ministério Público, um chefe de gabinete, um primeiro-ministro, não recebe investidores, não recebe ninguém. Bom, e este entendimento é que o leva a considerar que tudo depois decorre de uma anormalidade. E mas creio que não é assim, creio que nós compreendemos e aceitamos. Por exemplo, não ver atas de reuniões, não está tudo registado, parece que há ali uma grande informalidade. Mas isso tem muito a ver com a nossa maneira de ser ou com a nossa maneira de estar. Assim. Não, podemos não ser e podemos mudar naturalmente, mas lá está. Mas voltamos àquilo que te dizia há pouco.
Se nós entendermos que tudo o que não está de acordo com uma determinada ideia de normalidade, ou tudo aquilo que porventura não cumpre exatamente os ditames legais, configurar depois uma patologia criminal, bom, então nós não temos fim e, portanto, acabaremos todos presos. Com os custos, eu acho que há por isso é que eu dizia que tudo isto se prende umas coisas com as outras e que valia a pena refletir sobre isto. É que um dia destes, ninguém quer exercer nenhuma função pública. Ou só quererão aqueles que não têm mais nada para fazer na vida ou que não têm qualquer valor que os tenha distinguido para qualquer outro tipo de atividade. Porque se reparares, se acreditares no que te estou a dizer, que um processo como este decorre de se entender que não é normal um chefe de gabinete receber uns investidores, um investimento brutal, não só do ponto de vista de económicos, mas também da sua qualidade. E que por isso tudo o resto está errado. Bom, então qualquer um de nós dirá, não, eu não vou para exercer funções onde tenha que prestar contas de cada coisa que faço ou deixo de fazer. Portanto, há aqui de facto... Eu compreendo o que diz e aliás, acho que tens razão. Ter um Estado mesmo na União Europeia, mas acho que tens razão numa coisa, e isso também é outra vertente e é outra coisa que me aflige. Nós temos que combater estes fenómenos corruptivos mais pelo lado da origem da coisa do que pelo aspecto repressor da coisa. Portanto, de facto, se nós adotarmos mais transparência, maior simplificação, mais prevenção. Por exemplo, dizer não reconhecer que os nossos serviços públicos e os nossos mecanismos de licenciamento do que é que seja são altissimamente morosos, a ponto de se criar legislação para que determinados projetos tenham que não obedecer a determinadas regras ou que haja comissões especiais para os avaliar, isto tem uma concepção perniciosa à partida. É que admitimos que todos os outros então estão bem na morosidade que têm. E é por aí. A corrupção existe para resolver. O corruptor não é um tipo que gosta de dar dinheiro ao decisor, não é? É um tipo que quer resolver o seu problema. E por isso é porque existem problemas, porque se criam problemas que facilitam isso. Talvez começarmos a desburocratizar ajude mais no combate à corrupção do que ver 50 políticos presos. É isso que me... Eu acho que é as duas coisas. Mas pronto. Não 50 políticos. Lá ver, eu não estou a dizer que não tem que haver repressão também. Mas obviamente tem que haver repressão, mas a repressão não pode ir ao ponto de nós reprimirmos tudo aquilo que achamos que não é normal. E só porque entendemos que não é normal. Muito honestamente, estarmos a discutir que a peita de um crime de corrupção podem ser 100 euros para um clube de futebol lá da terra ou 5.000 euros para um festival é ridículo. Desculpem, mas é ridículo. E isso é assustador, não é? Porque é preciso cuidado, não é? Nós tratamos as coisas com alguma leviandade, porque é assim que vamos estando habituados a fazer, mas quando, por exemplo, nós partimos para um processo deste melindre, não é? Que faz cair um governo e estamos a discutir factos como uma reunião aconteceu no gabinete X, e qual é o facto que demonstra isto? É porque há uma chamada a dizer eu estou a passar o rato. Isto revela um descuido e uma leviandade na apreciação que é confrangedora, não é? Eu fiquei sempre muito traumatizado com isto porque volto ao face oculta, enfim, durante todo o processo há uma frase que se repetiu por todos os documentos da acusação, à pronúncia, por aí fora, que era a de que Manuel Godinho tinha medo de Dr. Armando Vara. Eu achava aquilo estranho, porque a relação era muito mais de parcimónia do que propriamente de medo. E lá descobri onde é que radicava aquilo, a ideia dessa coisa. E sabes o que era? É porque quando Manuel Godinho vai à terra a Vinhais, perdão, obrigado. Quando vai a Vinhais, no célebre almoço, vai a Vinhais, ele vai muito cedo, não é? Porque foi comprar o peixe e vai muito cedo, e na altura não havia o túnel do Marão. Não é? E ele liga à mulher a dizer que se queria despachar porque estava com muito medo do Marão. E a leitura que foi feita, não é? Qual medo do Marão? Tem medo é do Armando Vara.
E, portanto, estas leituras levianas depois são terríveis, não é? Marcam muito a forma como encaramos as coisas. Não podemos continuar a achar que, por exemplo, agora estes detidos nesta operação estão há não sei quantos dias, estão hoje a começar, mas nós não nos indignamos com isto. Isso tem sido muito noticiado. Mas não nos indignamos, não há ninguém aos gritos. Hoje era ouvir qualquer rádio e as pessoas gritam a insultar porque o macaco foi detido e por aí fora. Isso irrita as pessoas, enerva as pessoas, causa-lhes impressão, defendem. Mas estas pessoas estarem detidas, obviamente, a opinião publicada dá importância a isso, e muito bem, mas o povo... A bastonária já se pronunciou. Certo, mas as pessoas não ficam incomodadas com isto. Não é possível, de facto, chegarmos a um interrogatório de pessoas que estão detidas e o Ministério Público não estar em condições de iniciar as diligências porque não fez o seu papel, não é aceitável. Toda a operação Influencer... Isto parece que não tem outra leitura. Quem leu a indiciação, não é? Quem leu a indiciação vê que o que está ali em causa é sempre uma ideia do Primeiro-Ministro. Tudo o resto, mas então como é que isto segue assim? Se vai seguir um processo, aqui detemos estas pessoas e depois esperamos que o Supremo faça alguma coisa relativamente ao Primeiro-Ministro? Não, tu achas que só tiveram as pessoas por causa de António Costa? Eu não sei se tiveram as pessoas por causa de António Costa. O que sei é que leio lá, o que leio lá. O que eu acho é que não há o cuidado de pensar e de ponderar que se o visado é António Costa, se no final do dia quem era objeto da maior dúvida, então temos que esperar. Não vamos deter estas pessoas, esperamos pelo Supremo. É assim que se faz, em processos em que há arguídos ou há suspeitos que estão noutros tribunais. Não se faz isto desta forma. É muito leviano. Deixa-me colocar aqui mais uma questão que está relacionada também com a Operação Influencer. O Tiago é advogado há muitos anos e apelo aqui à sua experiência profissional e deontológica para avaliar esta situação. É curial, na sua opinião, deontológico, que um sócio de uma sociedade de advogados seja o coordenador do Simplex e ao mesmo tempo anda a negociar alterações legislativas com um colega de escritório que é administrador de uma grande empresa com interesse nessa legislação? Isto não é um conflito de interesses? Eu não conheço em detalhe os dados que me está a dar, eu não os conheço e, portanto, eu não gosto muito de estar aqui a conjecturar sobre a atuação de colegas meus. Portanto, não conheço isso. Sei que é prática corrente, é prática comum que em determinadas áreas mais específicas, mais especializadas, se socorram os governos e as entidades públicas, se socorram de escritórios de advogados para preparar determinado tipo de legislação. Mas isso não substitui depois a avaliação política que é feita. Se os dados todos que me está a dar são verdadeiros, acho que se calhar seria bom ter esses cuidados. Mas isso não reside na circunstância de se pedir a um escritório de advogados que prepare determinados diplomas, que tenha pessoas preparadas. Os advogados têm que ter consciência também dos conflitos de interesse. E muitas vezes naturalmente, sim. E muitas vezes não têm. Mas, Luís, não há santos e pecadores nestas coisas. Todos nós, em determinada altura, estamos do lado errado da coisa. Aliás, eu costumo dizer aos meus estagiários que aquilo que distingue um advogado sério de um advogado não sério não é o ultrapassar a linha, porque ultrapassar a linha, nós vamos sempre ultrapassá-la. É a consciência de que ultrapassámos uma determinada linha que não devíamos ter ultrapassado, porque isso permite-nos regressar. Quando não temos essa noção, vamos por aí fora. Portanto, eu não estou a dizer... Eu sou muito crítico, acho que de facto hoje há uma corrente muito perigosa na magistratura e acho que há um Ministério Público completamente aliado da realidade e com uma conduta perversa, mas não vou dizer, não acho que a advocacia também seja toda extraordinária e estejamos todos isentos do que é que seja. E eu próprio, porventura, não serei o tipo mais fantástico do mundo, mas o que é importante é nós refletirmos sobre as coisas
com alguma serenidade e com alguma profundidade. Estamos a caminhar já para o fim da nossa entrevista. Gostávamos só de fazer 2 ou 3 perguntas que pedíamos umas respostas o mais sintética possível, apesar de serem assuntos importantes, mas enfim, não dá para falarmos durante 2 ou 3 horas. Mas é o seguinte, isto daria certamente para falarmos 2 ou 3 horas, mas o programa tem limite de tempo. Há muitas vozes que defendem o reforço do poder hierárquico do Ministério Público. Historicamente, os constituintes do Partido Socialista e do PST acordaram um corte com o modelo da ditadura, que subordinava o Ministério Público ao Ministério da Justiça. É necessário regressar a um modelo dessa natureza? Bom, recordo que quando me desafiaste para esta entrevista, me perguntaste se eu queria falar sobre a reforma da Justiça e eu disse que não queria porque não sabia nada disso e, portanto, que não... Essas questões... É por isso que eu deixei estas perguntas essas, por fim. Essas questões implicam alguma reflexão. A minha visão do sistema é uma visão parcial. Eu posso aqui e acolá, fruto da minha experiência, perceber que alguma coisa deve ser mudada relativamente a reformas que implicam com o edifício. Eu não serei a pessoa mais indicada para isso. Todavia, parece-me que a estrutura hierárquica do Ministério Público faz algum sentido. E faz algum sentido porquanto aquilo não é atomizado, não é? Portanto, ou não deveria ser, e neste momento é. E a cultura da responsabilização devia levar a que essa hierarquização existisse e se fizesse sentir. Porque dessa forma era mais fácil evitar algum erro ou algum descaminho que possa existir. Portanto, diria que não uma subordinação, naturalmente, porque isso eu acho que é um corte importante. Mas a recuperação de algum controle hierárquico. Duas coisas. De algum controle hierárquico parece-me significativo e um maior esclarecimento do papel do juiz de instrução. Por exemplo, nós temos uma cultura muito pobre em Portugal relativamente à intervenção do juiz de instrução. A tal ponto que temos discussões que, enfim, já acabaram no Tribunal Constitucional para saber se o juiz de instrução tem poder para determinados atos ou não tem poder. Precisamente, fazia sentido uma reforma penal de que acabasse com as 4 fases que existem hoje, o inquérito, instrução, julgamento, recursos, enfim, não são fases a mais ou não serão fases a mais? Não, eu acho que, por acaso aí não concordo, acho que uma melhor definição do papel de cada um e diria uma melhor assunção do papel de cada um, porque eu acho que nós temos aqui uma cultura pobre de direitos fundamentais. Acho que se foi perdendo uma cultura sólida de defesa de direitos fundamentais. A instrução é quase vista como um pré-julgamento, não é? Não, hoje em dia, na maior parte dos casos, a instrução é vista como uma inutilidade, porque, de facto, esse controle das acusações não é feito. O que nós assistimos é as diligências de prova são, na maior parte dos casos, recusadas, indeferidas, exatamente porque não é um pré-julgamento, e as visões críticas sobre a acusação não existem, a adesão... Enfim, mas isso não devia ser feito no julgamento? Não devia ser feito no julgamento. Mas isso tem um pressuposto, Luís, é que, eu concordo com essa visão da justiça. A fase de instrução ser só uma validação jurídica. Mas eu acho que a fase de instrução é importante e diria cada vez mais importante, como decorre do que acabei de dizer atrás, porque de facto, à medida que temos um Ministério Público que tem, de facto, este tipo de comportamento, maior importância tem o juiz das liberdades, mas o juiz das liberdades tem que ser efetivamente um juiz das liberdades, não é para carimbar as acusações ou para fazer tábua rasa disso. Por exemplo, eu acho que era muito mais interessante, por exemplo, que um juiz de instrução que determinasse medidas intrusivas, buscas, detenções, etc., por aí fora, não fosse o juiz que faz, não fosse o juiz depois que faz até o primeiro interrogatório de arguido detido. Porque é muito difícil que este juiz não tenha já uma ideia pré-concebida. Há juízes, e enfim, eu conheço alguns, infelizmente, que acompanham de tal forma a investigação que eles são mais um acusador. Mas são uma minoria. Os outros, mas quem determina, quem
no fundo decide atos muito intrusivos e muito violentos, devia depois estar distanciado para poder apreciar se aqueles atos que foram determinados eram bons ou não maus. Por exemplo, quem determina escutas telefónicas não está, do meu ponto de vista, em condições depois de discutir se aquelas escutas telefónicas foram bem determinadas ou não. Isto é que devíamos... Eu penso que há coisas, por exemplo, que podemos fazer, também me chocam. Por exemplo, vocês já repararam... Não vos choca, por exemplo, que José Sócrates tenha apresentado 40 recursos para evitar o julgamento e com 23 mil euros de taxa de justiça por pagar? Mas, Luís, se amanhã estiveres na iminência de ser tido e me pedires, faz... Isto depois depende se usou mecanismos legais, fez o que estava ao seu alcance. A lei permite isso, não há dúvida. Eu choca-me mais, por exemplo, que nós tenhamos prazos de recurso para arguidos presos em medida de prisão preventiva ou domiciliar, o que é que seja, de 30 mais 30 mais 30. E se o processo for de especial complexidade, então temos 60 mais 60 mais 30. Ou seja, enquanto está um indivíduo preso, nós temos 120 mais 30, temos 150 dias para discutir se aquela medida está boa ou está má. Quando não vejo porque é que, nestas circunstâncias, tendo em causa a liberdade daquele indivíduo, tendo o processo de caráter urgente porque ele está detido, porque é que não encurtamos esses prazos? O que eu acho que é importante é que nós tenhamos, de facto, uma cultura de direitos fundamentais sólida, como, por exemplo, nós todos falamos e apregoamos o princípio da presunção de inocência. Mas não há ninguém que, detido ou constituído arguido, ou não sei o quê, que se tiver uma função pública não tenha que se demitir imediatamente, não tenha que imediatamente ser suspenso das suas funções. São duas coisas diferentes. Porquê? São duas coisas diferentes. Claro que são. Mas, enfim, claro. Isso é outro debate. Mas, Luís, eu estou de acordo contigo que são duas coisas diferentes. Obviamente que são. O juízo político que podemos fazer sobre a conduta de alguém não tem que ser necessariamente o jurídico. Certo. Mas como é que se faz um juízo político quando não se conhecem sequer os factos? É precisamente para respeitar os Estados que se faz. Por isso mesmo, temos que ser consequentes com o que dizemos. Como sabem, enfim, referiram isso, eu defendi, fui com muito orgulho advogado de um presidente de Câmara que foi absolvido e a cidade tinha perdido, porventura, um extraordinário presidente de Câmara se ele não tivesse tido a coragem, honra lhe seja feita, de dizer não, eu não cometi estes fatos, eu não prevariquei e, portanto, eu não me demito. Isto é uma cultura de direitos fundamentais. Obviamente que isto depende sempre da consciência de cada um, e estou de acordo contigo, da possibilidade de fazermos um juízo diferenciado do juízo jurídico. Se não sabemos se aqueles factos são verdadeiros ou são falsos, não posso fazer um juízo político. Então eu tenho tenho factos políticos que posso ajuizar. Sim, senhor, e aí não há nada contra. Tiago Rodrigues Bastos, muito obrigado por ter vindo ao Justiça Cega. Até à próxima. Obrigado.